bíblica, mas da tradição histórica, de que não só estimula os cristãos a permanecerem firmes no sofrimento, mas ele mesmo mostra, através da sua vida, que é possível sofrer com Jesus, tendo alegria no Espírito. É possível passar pelo sofrimento, mas sendo bendito. Esse Pedro é o que vai dizer nessa epístola, que para isto mesmo nós fomos chamados, para o próprio sofrimento, porque Cristo também sofreu por nós, nos deixando exemplo, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Então, o tema central dessa carta é o sofrimento e como a gente lida com ele. Então, a gente vai passar aqui para os aspectos gerais da carta, começando com a autoria. Uma coisa curiosa é que os estudiosos, lendo a carta no original grego, perceberam que a carta de 1 Pedro é a que tem a linguagem mais sofisticada do Novo Testamento. Mais até do que as cartas paulinas. Tem o grego mais elevado, mais erudito, mais clássico. E desde os primórdios da igreja, tinha-se a certeza que foi realmente o apóstolo Pedro que escreveu essa epístola. Hoje em dia é simples para a gente, porque ele começa, vamos lá, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, como ele se apresenta, e a gente crê que essa é a palavra de Deus e que ela é a verdade, é simples para a gente ter essa certeza. E por muitos séculos isso ficou intacto. No século XIX, um grupo de teólogos chamados teólogos liberais, que até questionavam a autoridade das Escrituras, começaram a querer duvidar. Poxa, mas será que Pedro escreveu uma carta com o grego mais sofisticado do Novo Testamento? Como pode isso? Pedro era... Qual era a mesma profissão de Pedro? Pescador. Então, já começa por aí. Como essa carta impressiona? Primeiro, pela transformação que Deus faz na vida de Pedro, a maturidade espiritual que ele apresenta nessa carta. E depois, o seu modo de escrever. E existem 3 argumentos bem plausíveis e fortes que defendem que foi sim, como está escrito aqui, o apóstolo Pedro que escreveu essa epístola. O primeiro deles fala da sua origem. Pedro era da Galileia. Ele nasceu em Betsaida e fixou a residência dele em Cafarnaum. E a Galileia era conhecida como Galileia dos Gentios. A gente até vê essa denominação lá no livro de Isaías. Então, por ser uma região de fluxo de diferentes povos, de diferentes nações, de diferentes línguas, muito provável que Pedro sabia grego, porque ali havia gente de toda aquela região, dos povos ao redor. A Galileia fica bem ao norte da Palestina, bem ao norte de Israel. Então, era natural Pedro saber grego. Talvez ele tivesse até contato com o Antigo Testamento na forma grega, que é chamado Septuaginta. Às vezes a gente está lendo lá o Antigo Testamento e tem uma numeração no final do versículo, e a gente vai lá no rodapé e diz, na Septuaginta traz esse versículo da seguinte forma, ou seja, a versão grega traz dessa forma. Talvez ele tenha tido esse contato. O segundo argumento é que Pedro escreveu essa carta com a ajuda de Silas. Lá no último capítulo de 1 Pedro, no capítulo 5, ele diz no versículo 12 assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Esse Silvano
é Silas. Silas, a gente lembra logo de Paulo e Silas. E é esse mesmo Silas que auxiliou Pedro na escrita dessa carta. Então, pode ser que Pedro tenha ditado e Silas escrito. E o terceiro argumento, que foi sim Pedro que escreveu essa carta, é a capacitação do Espírito Santo. Todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito. É claro que existe uma marca do autor, da história dele, o modo dele de escrever, mas é a palavra de Deus. E é claro que não é nada difícil demais para o nosso Senhor, inclusive de capacitar um simples pescador a escrever uma carta tão impactante e que foi tão importante para que os primeiros cristãos tivessem ânimo para continuar a obra do Senhor. Então, de fato, a autoria dessa carta é de Pedro. A data é provavelmente entre 62 a 64 depois de Cristo. E tem algo muito interessante que nessa carta Pedro fala sobre fogo, sobre as provações, os sofrimentos chegarem na vida do cristão como se um fogo estranho e súbito tivesse surgindo. E por que isso é tão interessante? Porque no ano 64 depois de Cristo, houve um incêndio de Roma. Dizem as más línguas que o próprio imperador Nero colocou fogo em Roma. E isso abalou a história, porque Roma era que governava o mundo inteiro na antiguidade. Mas a culpa do incêndio recaiu sobre os cristãos, que foram duramente perseguidos. Então, é uma coincidência histórica, mas é interessante a gente ver o cuidado de Deus em preparar os primeiros cristãos para a perseguição que só ia ser intensificada. Eles seriam ainda mais perseguidos depois desse incêndio, que, é claro, não foi culpa dos cristãos. Mas como o povo da época começou a persegui-lo, os governos também passaram a perseguir os cristãos, era necessário que eles fossem fortes. Pedro fala aqui sobre calúnia, sobre eles sofrerem por coisas que eles não cometeram, que eles não praticaram. Mas Pedro diz, é melhor que vocês estejam sofrendo, fazendo a vontade de Deus, do que como assassinos, do que como malfeitores. O local de origem, Pedro fala aqui que ele escreve de Babilônia. E aí existe uma contradição teológica nisso aí. Alguns defendem que Pedro está usando uma linguagem figurada. Lá em Apocalipse, João fala de Babilônia, significando Roma. Mas aí outros defendem que Babilônia aqui é uma outra região, não é Roma. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele não cita o apóstolo Pedro. E seria uma grande indelicadeza ele não citar alguém tão importante na igreja, como Pedro. Mas então, ele escreve de Babilônia. Essa informação que a gente tem do texto. E o destino dessa carta é aos cristãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E é muito legal porque ele escreve justamente para a região da Ásia Menor, que atualmente fica na Turquia, mas que Paulo não conseguiu evangelizar. Paulo foi mais para a Europa, para Filipos, para Colossos, para Corinto. E uma parte, sim, da Galácia foi evangelizada por Paulo. Mas todas essas outras regiões ali, Pedro escreve. A região que ali faltava ter esse firme fundamento. E são cristãos provenientes, muito provavelmente, de Jerusalém. E o problema é que essas regiões eram províncias romanas. E os governos locais tinham um certo preconceito com aqueles que vinham de Jerusalém. Confundiam com os judeus que eram fascinados por política. E eles imaginavam, esses cristãos que vieram de Jerusalém, talvez judeus convertidos, já que Pedro pregava bastante aos judeus,
Será que eles querem fazer uma revolução nessa província romana? O que eles estão fazendo aqui? Então a perseguição só foi aumentando. E lá no versículo 1, conforme nós lemos, Pedro fala que eles são eleitos forasteiros da dispersão. Dispersão é o mesmo que diáspora, ou seja, espalhou. Porque Israel sofreu tanta perseguição ao longo dos anos, ao longo das épocas, que os judeus se espalharam pelo mundo. E ali estavam eles agora no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E Pedro escreve a eles. Então, começando no capítulo 1, a gente vai ver o tema da santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma referência que Pedro faz ao Antigo Testamento. E ele vai abordar o tema da santificação. Inicia dessa forma: como nós fomos purificados pelo sangue de Jesus, mas também como a santificação é um processo. Então, a santificação na vida do cristão é um propósito que foi alcançado por meio de Cristo, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós somos santos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas além de ser um propósito cumprido na cruz, cumprido por Jesus, é também um processo realizado pelo Espírito Santo e com a nossa participação. Porque perceba, ele fala, sede santos. Então é aqui uma ordem de Deus. Nós fomos salvos por Cristo e agora nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. E o Espírito Santo realiza essa obra em nós. Santificação significa que, dia após dia, nós estamos sendo moldados para sermos mais parecidos com o Filho de Deus, com Jesus. Esse é o propósito. E essa obra da santificação é realizada pelo Espírito Santo. Mas tem uma questão. A santificação é feita no meio de muitos sofrimentos, no meio de muitas provações. A Valéria nos ensinou aqui recentemente, na carta de Tiago, que as provações fazem parte da vida do crente. E Pedro vai defender aqui no seu primeiro capítulo, que é no meio das provações que Deus mostra o valor da nossa fé. E ele nos santifica. Santificar significa tirar de algo para dedicar a outra coisa. Era um termo usado até nas pedreiras. Então, tirava uma pedra de diversas outras e dedicava agora a um uso específico, a uma função, ao uso pessoal, por exemplo. Então, aquilo foi tirado de algo, mas agora é dedicada a outra coisa. E Pedro fala isso aqui. Nós fomos tirados da vida de pecado e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, conforme ele diz em 1 Pedro 2,9. Povo exclusivo de Deus. Então nós somos dedicados a Ele, nós somos feitos santos. E quando ele trata das provações, ele faz uma comparação muito interessante. O que é isso? Alguém consegue identificar? Ouro, exatamente. Mas será que alguém pegaria essa pedra, colocaria no colar ou no anel e sairia por aí com ela? Ninguém faria isso. A gente não conhece o ouro assim, mas aí é o ouro na sua forma bruta, como é achado na natureza. Mas dessa forma, apesar de ele ter grande valor, esse valor está como se fosse escondido. Vale muito, mas precisa ser purificado para que todos enxerguem o valor do ouro. Então, a gente conhece o ouro assim.
o ouro que foi purificado, o ouro que foi refinado e que agora alcança o seu brilho máximo. E aí sim a gente pode usar em colares, em joias, quem aí tem condição. Esse é o ouro que a gente conhece. Esse é o ouro que a gente comprova o seu valor. Mas entre aquele ouro bruto, achado na natureza, e esse ouro refinado, existe o processo. E o processo é doloroso. O ouro é refinado pelo fogo. Apesar de ser algo inanimado, a gente pensa nas provações da nossa vida e é como se a gente estivesse passando pelo fogo. É como se tudo em nós estivesse sendo testado. E Pedro vai defender aqui então que a nossa fé, que é muito, mas muito mais valiosa do que o ouro refinado, ela passa por provações para que ela seja comprovada. A nossa fé é comprovada dessa maneira, em meio ao fogo, em meio às provações, para que o valor dela seja destacado, para que o valor da nossa fé seja comprovado. Então é natural que nós passemos pelo fogo e tem um objetivo de Deus. Então Pedro diz a esses cristãos que estavam sendo perseguidos e seriam ainda mais perseguidos depois do incêndio de Roma. Provavelmente Pedro não sabia, mas era um propósito de Deus essa carta, que a fé deles seria provada, mas que o valor dessa fé, muito maior do que o ouro refinado, seria comprovado e destacado e tido como testemunho para o mundo inteiro. Pedro fala nessa carta que era necessário que os cristãos tivessem uma postura correta, para que aqueles que falam contra o Evangelho, para aqueles que criticam a palavra de Deus, emudecessem, não tivessem o que dizer. Aqueles que não acreditassem em Deus, eles deveriam enxergar nos cristãos algo diferente, a ponto de perguntar o que é que você tem, qual é a razão da sua esperança. E os cristãos, mesmo passando pelo fogo, perseguidos, deveriam anunciar a razão da esperança em Cristo, com respeito, com mansidão e com temor. Refinados pelo fogo, mas com uma fé valiosa, comprovada. Então, lá no versículo 7, ele vai dizer: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O objetivo disso é unicamente glorificar o nosso Jesus. E vai valer a pena, porque assim como hoje nós passamos pelos sofrimentos, e pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, sofrendo vergonha, calúnia, tudo isso, nós temos a certeza de que se formos fiéis com Ele agora no sofrimento, Ele também é fiel conosco, porque quando Ele for glorificado, nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Essa é a razão da nossa esperança. E no versículo 17, Pedro fala: se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro não alivia as coisas. Ele disse que os cristãos foram eleitos por Deus, ou seja, Deus conhece aqueles que são seus. Desde o início, muito antes da fundação do mundo, Ele já nos conhece, Ele já nos elegeu como seus. Mas esse processo da santificação não é negociável, é uma ordem de Deus. E nós chamamos de Pai aquele que julga. Então Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso juiz. E dessa maneira, é necessário que a gente se porte com temor a Deus.
ele fala: se vocês invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, sem distinguir um de outro, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Porque a nossa vida aqui na terra é tratada como uma peregrinação. Pedro vai destacar que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. É até uma figura interessante, porque ele escreve a cristãos que são forasteiros. Estavam ali na região que hoje é a Turquia, ali na Ásia Menor, de passagem realmente, porque os judeus são conhecidos por passarem por muitas regiões do mundo até voltarem a Jerusalém, a terra santa deles. Mas então, eles eram forasteiros tanto nesse sentido de andar pelo mundo em meio às perseguições feitas contra eles, mas principalmente eles andavam pelo mundo esperando a pátria celestial. E assim somos nós também, ainda que gentios, ainda que não judeus, nós também somos peregrinos, porque a gente está nesse mundo aqui de passagem. É como se a gente atravessasse uma ponte. Ninguém faz uma residência fixa, permanente, para toda a eternidade, monta sua vida inteira numa ponte. Porque ponte é lugar de passagem. Ninguém faz uma residência fixa no deserto, porque deserto é lugar de passagem. É uma peregrinação. Então a gente passa por essa terra, mas construindo algo que é eterno, construindo algo que vai durar para sempre. Nós somos apenas forasteiros em terra estranha. E passando agora para o capítulo 2, Pedro destaca a nossa nova identidade, que deve estar ali juntinha com o nosso novo proceder. Se nós ganhamos uma nova identidade em Cristo, isso implica em um novo jeito de se viver. O auge desse capítulo é lá no versículo 9, quando ele vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro utiliza os mesmos termos que Moisés transmite ao povo em Êxodo, falando que Israel era raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E agora ele pega esses mesmos termos e fala: vocês cristãos, vocês Israel de Deus, vocês igreja, vocês são tudo isso. Raça eleita, povo exclusivo de Deus, vocês são sacerdócio real. E agora a postura de vocês, postura de todos nós como igreja, deve ser de acordo com essa identidade. Se somos de propriedade exclusiva de Deus, o nosso modo de viver deve ser exclusivamente para agradar o nosso Deus. Não para agradar a nós mesmos. Não para fazer a vontade da carne, a vontade dos desejos humanos pecaminosos. Se nós somos raça eleita, nós somos povo de Deus. Então nós pertencemos a Ele e Ele é o nosso Senhor. E então Pedro vai nos comparar nesse mesmo capítulo a pedras vivas numa construção. Isso é muito interessante, porque Pedro significa pedra. E nesse capítulo, ele aborda muito sobre pedras, sobre essa área. E ele vai dizer que todos nós, cada um de nós, somos uma pedra viva e unidos estamos sendo utilizados na formação de uma casa espiritual. E essa casa espiritual tem um alicerce, tem uma pedra principal, que é Jesus. E quando Pedro fala de casa espiritual, a gente lembra do templo. No templo havia um sacerdote, e esse sacerdote oferecia sacrifícios agradáveis a Deus. E da mesma forma, a gente está na edificação dessa casa espiritual, ele compara a igreja a um templo,
E nós, como sacerdócio real, devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas, mas também somos sacerdotes. Quando a gente fala de sacerdote na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente, a gente não está falando especialmente de líderes, de presbíteros especificamente. Antigamente tinha-se essa ideia de que sacerdote, aquele que chegava diante de Deus e orava, por exemplo, e, enfim, tinha um relacionamento com Deus, era algo exclusivo para bispos, para eclesiásticos. E quem não era, os leigos, só poderiam chegar até Deus por meio do sacerdote, por meio da intermediação de um homem. Mas isso mudou. Quando Cristo foi crucificado, o véu do Santo dos Santos se rasgou e todos agora têm acesso a Deus por meio da oração e todos nós intercedemos como sacerdotes um pelos outros. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Então é claro que aqueles que são chamados para a posição de liderança têm uma importância extrema. E eles são muito valorizados, inclusive, nessa carta. Pedro era um presbítero. Mas Pedro também fala, eu não sou sacerdote sozinho. Todos vocês também são sacerdotes. Todos vocês devem chegar à presença do Senhor e oferecer sacrifício. Não sacrifício de animais, não sacrifícios de sangue, mas um sacrifício na forma de se viver. Lá no versículo 5, ele diz, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra da carta aos Hebreus? Jesus é o nosso sumo sacerdote. E é por meio desse sumo sacerdote que nós oferecemos, como sacerdotes, os nossos sacrifícios a Deus, a nossa maneira de viver. Paulo diz lá em Romanos sobre sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é a nossa forma de viver, que muitas vezes sacrifica a nossa vontade. Muitas vezes passando pelo fogo, que a gente vai oferecer aquilo que é agradável ao nosso Senhor. E essa construção, essa casa espiritual, ela tem um alicerce. Ela tem uma pedra angular. Eu consultei ali uma universitária de arquitetura, a Camila, e ela me explicou sobre a pedra angular, que é uma pedra essencial na construção para que um prédio se mantenha de pé, para que uma construção continue firme. Então, ela une duas colunas de outras pedras, mas ali é uma pedra principal. A gente vê até uma escritura ali, que eu achei na internet, que está escrito Jesus Cristo, a pedra principal. É uma pedra fundamental para que a construção se mantenha ali de pé, se mantenha no lugar. E nessa casa espiritual, a igreja, que é comparada aqui como se fosse um templo, a nossa pedra principal, o nosso alicerce, o nosso fundamento, aquilo que vai nos manter unidos, que vai nos manter de pé, é Jesus. A gente vê isso desde o Antigo Testamento. E Pedro faz citação disso. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. No versículo 6, fazendo referência a Isaías 28, 16. Cristo é a nossa pedra angular, Ele é o nosso alicerce, o nosso fundamento. E quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Algumas versões lá em Isaías diz até, não
entrará em fuga, não terá a sua esperança abalada. Só que essa pedra, apesar de ser eleita e escolhida por Deus, Jesus Cristo, ela não é aceita por todos. Então, alguns creem nessa pedra principal e não são abalados. E não têm a sua esperança destruída. Não são envergonhados. Mas existem outros que não creem e tropeçam nessa pedra. Lá no capítulo 2, ele fala no versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, a pedra principal. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Nós cremos, e essa pedra angular nos mantém como igreja. Mas ele faz aqui uma referência à nação judaica como um todo, que nesse tempo não creu. Alguns creram, mas a maioria rejeitou e tropeçou nessa pedra que é Jesus. Mas, caso alguém tropece ou caso alguém creia e seja edificado nela, independente disso, essa é a pedra eleita por Deus. Essa é a pedra preciosa para o nosso Senhor. Um detalhe aqui muito importante é que a pedra sobre a qual a igreja de Deus está edificada é Jesus. Nessa conversa sobre pedra, a gente lembra bem da confissão de Pedro. Lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos assim: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente daquela situação e corajosamente fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, eu imagino que com um sorriso bem largo, diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te deram essa revelação, mas sim o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe uma grande confusão na história em relação a qual pedra Jesus estava se referindo, porque no original, Pedro significa pedra. E ele fala de uma outra pedra. E por que isso é tão importante? Porque a igreja do Senhor, ela está edificada numa pedra que é Jesus. Numa pedra que não é um homem falho. Outras frentes religiosas tratam Pedro como se fosse o primeiro papa. E a gente rejeita essa ideia, porque quando Jesus faz essa afirmação, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando, eu sou a pedra. No original existe até uma diferença que Pedro é Petrus e Jesus é Petra. Nesse texto, quando ele fala de pedra, sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Petrus deriva de Petra, é fragmento. E Pedro confirma aqui, em 1 Pedro 2, essa ideia. Nós somos pedras vivas. Então, o nosso fundamento não está em homens. É por isso que a gente afirma a autoridade das Escrituras. Somente Cristo é o fundamento, não homens que são falhos. Existem líderes, sim, importantíssimos na igreja, e Pedro foi um deles. Mas a igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Jesus. É como se Pedro estivesse falando aqui, eu sou só uma pedra viva, e cada um de vocês também é uma pedra viva, mas a nossa pedra principal é Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Capítulo 3, Pedro fala sobre a vida exemplar
cristã, pregando com nossas atitudes. Pastor Laís sempre fala aqui, nós somos a Bíblia que o mundo lê. E nós somos lidos o tempo inteiro. Hoje em dia, não só presencialmente, mas também virtualmente, nós estamos sempre deixando um testemunho. Porque ninguém vê Deus, Deus é invisível. Mas a igreja é a forma como o mundo consegue enxergar quem é Deus. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis. Só Deus é onipotente, onisciente, só Ele é. Mas existem outras características que Deus compartilha com a sua igreja e com os seus filhos. O amor, a santidade, a justiça. E esses atributos devem existir em nós e serem de testemunho. Nesse capítulo, Pedro vai defender que o nosso testemunho é importante para que outros queiram saber da esperança que habita no nosso coração. E essa vida exemplar cristã deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida. No casamento, na família, no trabalho, em toda a nossa maneira de viver. E ele começa o capítulo 3 de uma maneira bem, eu diria que polêmica nos dias de hoje, tratando sobre a questão do casamento. Ele gasta 7 versículos só falando sobre isso, sobre esposas e sobre maridos. Eu confesso aos irmãos que esse já foi para mim um dos textos mais difíceis de aceitar na palavra de Deus. Existem textos que a gente bate o olho, nossa, lindo, me identifiquei, guardei no coração. Deus é amor, lindo. Mas existem outros textos que às vezes pegam a gente e tocam numa ferida nossa e a gente resiste um pouquinho, né, irmãos? Mas Deus mudou a minha mentalidade sobre esse texto, para a glória de Deus. Esse texto começa falando com as mulheres. Lá no versículo 1 ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Falar de submissão hoje em dia é complicado, mas é preciso. Eu lembro que da primeira vez que eu li esse texto, eu tinha tido de manhã uma aula de sociologia. Então, os irmãos imaginam. Eu cheguei na aula e estava super empolgada, a professora explicou com muita eloquência e falou que a submissão da mulher hoje em dia no casamento é um absurdo, e isso deixa a mulher como inferior, tira o valor da mulher, que a mulher não deve ter submissão e que isso era algo do passado. E aí, quando ela deu essa aula, eu olhei e pensei, nossa, faz todo sentido. É algo do passado. Para quê? Hoje em dia, submissão? E estava no início do ensino médio. E eu tinha concordado muito com aquela aula de sociologia. Chegou a tarde, eu pensei, eu vou ver qual livro da Bíblia eu vou ler, fazer meu devocional hoje. Vou ler 1 Pedro. Para quê, Jesus? Fui ler 1º capítulo, santificação, lindo. 2º capítulo, pedras vivas, glória a Deus. 3º capítulo. Como assim, Deus? Como assim submissão? Isso não é algo do passado? Como assim? Parte mais frágil? Eu sou forte, Deus. Como assim? E eu chorei copiosamente, orando, Espírito Santo, me explica isso. Eu não estou entendendo. Eu não consigo aceitar esse texto no meu coração. E passou um bom tempo até que eu fosse entender que ser submissa não significa ser inferior. Ser mulher não significa ser inferior. Significa ser diferente, sim, pois nós temos as nossas diferenças.
mas de maneira nenhuma nós somos inferiores. Mulheres, sede submissas para que o seu marido, ainda que ele seja incrédulo, seja ganho sem palavras. Às vezes a gente crê muito na nossa própria força, no nosso próprio poder ou empoderamento, e a gente quer resolver tudo no bate-boca, tudo na briga. Mas Pedro fala, sem palavras, você vai ganhar o seu esposo para Jesus. E a submissão, é bom destacar, não é ser escrava. Submissão significa estar debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito. E se temos problema com submissão, temos problema com Jesus, porque Jesus era submisso a Deus. A submissão na Bíblia, ela não é exclusiva da mulher no casamento, é também nesse aspecto, mas ela também é na igreja. Paulo fala, irmãos, sede submissos uns aos outros. Então, nós devemos ser submissos uns aos outros. E a submissão também está no trabalho. Pedro fala, servos, sede submissos aos seus superiores. E essa superioridade dentro do casamento, tanto homem como mulher, tem o mesmo valor diante de Deus. Tratando o termo superiores mais no âmbito empresarial, que eu digo. Então, sim, a submissão não é algo do passado, vale sim para hoje dentro do casamento. E é uma responsabilidade do marido também, que deve ser destacada. Pedro fala aqui, maridos, vivam a vida comum do lar. As mulheres precisam de ajuda. Às vezes para cuidar da casa, para fazer alguma coisa, lavar uma louça, cuidar de um filho. É importante que os maridos participem da vida do lar. Porque ali é um ambiente de todos. Quando Pedro fala também da questão do adorno, é algo que, de novo, para que Pedro foi tocar nesse assunto? De novo, Pedro vai dizer que a beleza da mulher não deve estar no acessório, no cabelo, na vestimenta chique, mas no espírito, no homem interior, demonstrado no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É importante dizer que Pedro não está falando contra o frisado do cabelo, contra os acessórios. A Bíblia não se contradiz. A gente vê em Ezequiel 16, por exemplo, quando Deus compara Jerusalém a uma mulher que foi resgatada e o próprio Deus adorna Jerusalém, adorna essa mulher com braceletes, com colares. Cantares fala sobre brincos, então Pedro não está falando aqui que nós não devemos usar adereços. Mas Pedro está falando aqui, olha, você pode usar, mas a sua beleza não está nisso. Isso é muito difícil para a gente que é mulher entender, porque existe uma propaganda maciça de que nós só seremos belas se tivermos tal produto, ou usarmos tal acessório, ou tal roupa. Mas a nossa beleza, antes de ser para as pessoas ao nosso redor, deve ser para Deus. O nosso coração deve ser lindo aos olhos do Senhor. E isso é demonstrado por meio de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para o Senhor. Dessa maneira, Pedro diz que nós seremos filhas de Sara, que colocava toda a sua esperança no Senhor e não dava lugar ao medo. Aos maridos, ele fala, tratai vossas esposas com dignidade. E ele fala outra coisa que normalmente toca na gente, que é a mulher, como parte mais frágil. Por muito tempo eu encarei esse texto como se estivesse reduzindo a mulher. Mas a Bíblia não se contradiz.
Em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa veste-se de força e dignidade. Então ela vai atrás, ela se esforça. Ela não é inferior, mas ela é frágil. E eu aprendi que frágil, só é frágil aquilo que tem grande valor. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, e a gente leva algo que é de vidro, algo que é precioso, ali uma pedra preciosa, você imagina? Imagina se aquilo que é de grande valor é despachado igual as outras malas. Quem já foi em aeroporto já viu que as malas são jogadas com brutalidade. Algumas até se quebram, sofrem rasgos. E Pedro fala aos maridos, olha, é a parte mais frágil, ela tem valor, a mulher tem valor, então trate-a com dignidade. Ao contrário do que é pregado nos dias de hoje, por muitas ideologias, o cristianismo não reduz o valor da mulher, mas a valoriza. Nós temos valor. E os homens devem tratar, os maridos tratem suas esposas com dignidade, para que as suas orações não sejam interrompidas. Como se Deus estivesse falando, trata com dignidade, senão o negócio vai ficar estreito entre eu e você. Então é dessa forma que deve ser o casamento, de forma a dar testemunho para aqueles que ainda devem conhecer a Jesus. Então, passando aqui, vamos ver se eu acerto. Foi. Versículo 9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Esse capítulo 3, ele é difícil não só até o versículo 7. Ele tem mais desafios para nós. E um deles é não pagar o mal com o mal. A gente vive numa cultura de dar o troco, de fazer o outro pensar, sofrer, fazer o outro sentir. Me feriu, vou ferir também. Atacou, eu vou atacar. Mas o Evangelho de Deus nos trouxe bênção. E a gente só pode dar ao outro aquilo que a gente recebeu. Então imagina, Deus nos deu a sua misericórdia. Deus nos deu a bênção. Quando nós deveríamos ser condenados ao inferno, Ele nos deu salvação. Então como pode a gente, me coloco nesse mesmo lugar de dificuldade, como pode a gente receber de Deus a bênção e entregar para o próximo maldição? Não faz sentido. É totalmente inviável. Então, se nós recebemos de Deus bênção, a gente deve, independente de como o outro nos trata, abençoar, não amaldiçoar, e não pagar na mesma moeda, e não pagar o mal com o mal. Pedro aprendeu isso por experiência própria. Cortando ali a orelha de Malco, pagando o mal com o mal. Jesus fala, guarda a espada, Pedro. Guarda a espada. A gente não deve pagar o mal com o mal, porque nós recebemos de Deus a bênção. E é isso que a gente deve demonstrar para o mundo. É fácil? De forma nenhuma. Mas sempre devemos lembrar do que Deus fez por nós, não daquilo que o outro fez por nós, porque senão a gente cria uma relação de dependência do outro fazer o bem para mim, para eu retribuir. A gente sabe que às vezes é assim, a gente faz o bem e a recíproca é verdadeira, e às vezes não é assim. A gente faz o bem e vem o mal. Mas a nossa dependência é no que Deus fez por nós. É por isso que ele fala, perdoe como Deus perdoou vocês. Jesus fala isso. Então a nossa atitude com o próximo deve refletir a bênção que Deus fez
nas nossas vidas. Amém? No capítulo 4, ele trata de viver a vontade de Deus, abandonando o antigo modo de viver para o mundo, as paixões humanas, como ele destaca aqui. E no versículo 3 ele fala: basta o tempo decorrido executando a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e detestáveis idolatrias. É como se ele estivesse falando aqui: vocês já gastaram tempo demais no passado fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então agora que Ele nos resgatou, agora que Cristo mudou a nossa vida, a gente deve viver uma nova maneira, um novo jeito, um novo proceder, já que a gente agora tem uma nova identidade. E nesse novo proceder, cabe a nós darmos testemunho para todos ao nosso redor. Porque antes nós vivíamos como o mundo vive. E Pedro diz aqui, eles vão até achar estranho você viver diferente. Vão até te perguntar: o que é isso? Qual é a razão da sua esperança? Mas isso só vem quando a gente tem um proceder diferente. Aquilo que é santo é aquilo que é separado, é aquilo que é distinto. Então, existem sim coisas que não convém aos cristãos praticarem. Existem sim coisas que convém, que é necessário que os cristãos pratiquem. Existe sim uma diferença em relação ao mundo. Não uma diferença de, eu sou melhor do que tal pessoa, porque tal pessoa é ateia. De maneira nenhuma. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós também somos pecadores igualzinho a outra pessoa. Mas existe uma diferença de eu entendi o Evangelho, eu fui salva por Jesus, o Espírito Santo está realizando uma obra de santificação. E agora, basta o tempo decorrido nas antigas práticas. Agora a gente precisa viver de modo diferente. E no versículo 14, ainda falando sobre sofrimento, Pedro fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Isso é lindo demais. Quando nós sofremos, sobre nós repousa o Espírito de Deus e da glória e de Deus, melhor dizendo. Pedro viveu isso na prática. Lembra lá em Atos 5, quando ele e João estavam pregando aos judeus, lá em Jerusalém, e as autoridades judaicas se revoltaram contra aquilo e ordenaram: olha, vocês não vão falar mais no nome de Jesus. Não falem mais, nem pronunciem mais esse nome. Vocês estão influenciando o povo. E aí Pedro e João falam: convém mais a gente obedecer a Deus. É mais importante obedecermos ao Senhor, que nos ordenou que nós propagássemos a mensagem do Evangelho. Mais importante obedecer a Ele do que obedecer aos homens. Um parênteses aqui. Pedro não está falando contra a autoridade humana. Até porque nessa epístola ele fala que nós devemos agir de modo obediente à lei civil mesmo, às autoridades que Deus constitui. Então, hoje em dia, a gente tem na política presidentes, governadores, prefeitos, a lei, a Constituição. Nós devemos ser obedientes a isso. Na época, eram reis, eram governadores também. E os cristãos, ainda que perseguidos por esses mesmos governos, governo romano, na medida do possível, no âmbito daquilo que não desagradava a Deus, eles deveriam ser obedientes. Então, a gente
A gente vê lá no capítulo 2, versículo 13, Pedro falando: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, Pedro não está falando aqui que nós devemos nos rebelar contra as autoridades. Mas, em Atos 5, havia ali uma necessidade de obedecer primeiro a Deus, porque as autoridades estavam falando contra a autoridade do universo. Deus deu uma ordem expressa deles anunciarem o Evangelho, pregarem o nome de Jesus. E foi por causa disso que Pedro fala, então, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A gente obedece toda a lei civil, mas a gente tem como autoridade maior na nossa vida o nosso Deus. E nesse capítulo de Atos 5, lá no final, ele e João são açoitados. E são terrivelmente machucados por pregarem a Jesus. E depois de uma sessão de açoite, a Bíblia fala que eles muito se alegraram por serem achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, aqui um paradoxo de que o sofrimento traz sim alegria quando nós sofremos pelo nome de Jesus. Então, Pedro diz: ainda que venhais a sofrer injuriados, ainda que venhais a ser caluniados, açoitados, todas as formas de sofrimento, bem-aventurados sois, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É melhor nós sofrermos segundo a vontade de Deus do que sofrermos como malfeitores, como aqueles que praticam o mal. E no capítulo 5 é uma junção de diversos conselhos. A cada versículo parece um conselho novo que Pedro dá nessa finalização. Aos presbíteros, ou seja, aos líderes da igreja, aos pastores, a toda a liderança, Pedro fala: sejais modelos para o rebanho, não controladores. Aqui a questão do exemplo. Pedro era presbítero. A gente lembra lá, se não me engano, no último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus restaura Pedro, e tem aquele diálogo de: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a resposta de Jesus era sempre assim: então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus já estava apontando para o propósito na vida de Pedro, que era de cuidar da igreja do Senhor. Pedro pregou principalmente aos da circuncisão, aos judeus convertidos, e ele foi muito importante na história da igreja, como um presbítero. Então ele, conhecendo os desafios e as alegrias dessa posição, ele fala aos demais presbíteros: sejais exemplo para o rebanho. Não sejam controladores, mas sejam modelos. Aos jovens, mais uma vez, ele trata da submissão. Sejais submissos aos mais velhos. E é um desafio para a gente que é jovem ser submisso. Porque a gente entra em contato com tantas ideias novas, a gente descobre tanta coisa nova, tanta novidade, que a gente acha muitas vezes, eu falo como jovem, que a gente está sabendo das coisas. Não, isso aí pode deixar que eu sei. Mas Pedro fala: não, jovens, sejam submissos aos mais experientes, aos mais velhos. Provérbios trata até a juventude como uma fase de muita tolice. Então a gente deve sim se submeter a conselhos dos mais velhos. E ele diz: humilhai-vos e lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Juntei aqui 2 versículos nessa ideia. Um deles fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte.
E em outro versículo desse mesmo capítulo, ele diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se a gente vive num século, esse século é chamado de mais ansioso de todo o resto. A gente vive ansioso pelo nosso futuro, pelo que vai ser da nossa vida, o que a gente vai fazer daqui a algumas horas, e o que vai ser daqui a 50 anos, o que vai ser daqui a 70 anos. A gente pensa o tempo inteiro em preocupações. E Pedro fala: vocês estão sendo provados, vocês estão sendo perseguidos, mas peguem toda essa ansiedade, toda essa aflição e coloquem nos ombros de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso não mudou. Ainda hoje, mesmo que passemos por uma perseguição velada, mesmo que enfrentemos calúnia, muitas pessoas falem mal dos crentes, a gente deve passar por tudo isso, colocando a nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele cuida da gente. E Ele também fala que nós devemos ser vigilantes, porque o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, querendo devorar alguém. Então existe aí o aspecto da vigilância. Pedro aprendeu com Jesus a orar e a vigiar. E isso se mantém. Nós devemos continuar vigilantes quanto à nossa vida, quanto às nossas escolhas. E finalizando, a gente tem o versículo 10 aí, que sintetiza toda a ideia dessa carta. Pedro fala: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, depois de ter sofrido por um pouco aí o sofrimento, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nosso Deus é um Deus gracioso e Ele vai nos dar graça, vai nos capacitar para a gente passar pelo sofrimento. Pedro fala aqui: sofrido por um pouco de tempo, porque vai passar. E Ele há de nos aperfeiçoar, de nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar na nossa pedra fundamental, pedra principal, que é Jesus.